Boa noite, galera. Boa noite a quem nos acompanha. Aqui quem fala é o Davi, administrador da SEC Uniforms. A gente está aqui com uma companhia muito especial hoje. É o dia mais especial da história da página, acredito eu. Temos aqui a presença de um zagueiro que faz uma campanha espetacular no Brasileirão, que joga ao lado aí do Fabrício Bruno, que vem fazendo uma grande dupla de zaga. É uma honra enorme receber aqui Lucas Idjalva, zagueiro do Cruzeiro Esporte Clube. Bem-vindo, Lucas. Oi, boa noite aí. Obrigado pelo convite, viu? Prazer estar aqui. Vamos aí. Lucas, começando sobre sua vida pessoal um pouco, abordar sobre isso, eu queria saber de você, a gente vê um Vidalgo bastante engajado no Cruzeiro desde que você chegou, buscando aprender português, buscando ali sempre estar ao lado dos garotos da base, ensinando alguma coisa, e eu gostaria de saber de você como está sendo essa oportunidade de jogar no Cruzeiro, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. A verdade que é assim como você disse, desde que eu cheguei ao Cruzeiro, tomei aqui essa oportunidade com muita responsabilidade. Tentei dar meu melhor dia a dia, obviamente desde um princípio e também sabendo que em algum momento ia dar mais certo que outro, mas que meu melhor sempre ia estar aí pronto para tentar. Por outra parte, também tento dar meu melhor, não só da parte esportiva, sino também como pessoa. Tento ajudar, sobretudo, a meus companheiros, sejam os que têm maior experiência, ou sejam meninos da base, porque isso é o que a mim me hubiese gostado quando eu era menino da base, ter relação con los compañeros más grandes, que ellos me ayuden a, seja com um comentário, com um conselho, se fazer parte do elenco. Então, tento dar meu melhor, não somente a parte esportiva, sino também no dia a dia, que acho que é muito importante também. E entender na parte e na história do clube que hoje estou e que estou representando um time muito importante, então tento dar meu melhor dia a dia porque o clube e a instituição merecem isso. Perfeito. Uma característica muito forte sua, que a gente consegue ver claramente nos jogos, é que você é um jogador muito aguerrido, muito raçudo, que divide cada bola, que está ali sempre disputando cada segundo. Isso é uma característica sua que vem desde a base, ou você foi construindo ao longo da carreira? Não, é uma característica que geralmente eu sempre teve na minha parte da carreira, sobretudo na transição de a última parte da base para já, quando já estava mais perto do que vocês chamam sub-20 aqui, lá se chama, na Argentina se chama reserva, como um time reserva do profissional. Então, o que vocês chamam sub-20 é isso lá. Então, nessa última transição, sobretudo quando já quase que um está desarrollado fisicamente, já tem briga mais forte com jogadores que enfrenta, que já são também fisicamente mais grandes, então precisa um na hora da disputa lutar como se fosse a última jogada. Aí foi quando já um começou a desenvolver mais essa parte e já depois na transição no profissional, sobretudo quando já um começou a ter mais sequência, quando começou a ter mais regularidade, isso começou a sobressair também, né? Perfeito. Em praticamente todas as entrevistas suas no clube, na zona mista, após os jogos, a gente vê você bastante emocionado falando da sua família. É, Foi um peso maior ter deixado eles na Argentina para viver sua primeira experiência fora do seu país natal? Foi um peso durante o processo. Prévio a isso não foi, porque eu já tinha, primeiramente já tinha buscado faz um tempo conseguir essa possibilidade, então sabia que a distância estava próxima a que aconteça, né? Então eh, já sabia que isso podia passar, só que uma coisa
es pensar sobre a posibilidad y otra cosa es cuando está aconteciendo ao vivo. Entonces, los primeros meses sí fueron difíciles. A primera vez está muy longe da familia, mas ya falando quase da última parte do ano passado, quando comecei a ter mais sequência, a ter mais regularidade, mais jogos, aí como que começou a ficar mais fácil, né? Uno já começa a ter mais participação, começa a estar mais ligado no dia a dia, então isso me ajudou muito. E esse ano aqui já comecei de outra maneira, já me senti, além de ainda estar longe da família, já senti que passou a parte mais difícil, já passou, então hoje encaro, vou tentando com mais tranquilidade, levando isso com mais tranquilidade e tento dar-me o melhor foco aqui e quando é o tempo possível de visitar a família, vou, mas já melhorou toda essa parte também, da família ficar aqui, de visitar, então já agora é distinto ao ano passado. Perfeito. Inclusive, eu vi que você estava com seu filho, né? Esses dias atrás, eu vi que você postou no Instagram. Então, deve estar sendo mais facilitado esse processo. É mesmo. Eu tinha quase 3 meses de não visitar a Argentina, meu país. Mas ele estava chegando para aqui, estava vindo para aqui, então isso foi mais acessível, mais fácil. E esse último tempo, sim, aí foi para visitar minha família inteira. E aí também, obviamente, que fiquei com meu filho, assim que aproveitamos esse tempo e também serve muito para já agora voltar e pensar nesse último jogo que está faltando para antes da parada, né? Perfeito. Lucas, o futebol brasileiro tem um calendário bastante puxado, né? É bem complicado você ter folga aqui. Eu queria saber o que você gosta de fazer assim, de hobby quando você tem folga, quando você tem tempo livre, para aproveitar mesmo. Olha, justamente o que mais faço e que eu gosto é ficar aqui na minha habitação. Para te mostrar, acabei de arrumar aí meu negócio do Shima, que eu estou por começar a tomar agora. Eh, Como vocês sabem, a diferença de vocês, que vocês jantam provavelmente nesse horário, a partir de agora, nós, tipo que a partir das 5 da tarde, 4:30, até, não tem horário para tomar o Shima, mas nesse horário se toma um café da tarde, entendeu? E depois, mais na noite, se janta. Então, esse horário aqui e essa parte, quando tenho minhas tardes ou meu espaço livre, desfruto muito. Por ejemplo, cuando no tenemos treino por la mañana o cuando justamente tengo tiempo libre en la mañana, disfruto mucho eso. Tento me levantar no tan cedo, mas para aprovechar la mañana, preparando mi shima, preparando mi café da manhã, assistindo a televisão, já seja uma série, seja um esporte ou seja algum tipo de coisa. É aproveitar meu momento porque, como você fala, o, o campeonato no Brasil, jogar no Brasil tem muito viagem, tem cada 3 dias um jogo novo, seja a Copa do Brasil, seja a Copa de Comebol, seja torneio brasileiro. Os viagens não são tão curtos, a diferença da Argentina, então tem muito viagem, tem muito momento. Eu praticamente moro mais no clube que na minha casa, então quando tenho essa possibilidade, aproveito muito estar aqui. Perfeito. Ah, Neste momento, no futebol mundial, falando sobre zagueiro agora, a sua posição, existe algum jogador que você se inspire, que você goste muito do futebol, no futebol mundial? A gente sabe que a Argentina tem uma geração muito boa, com o Cuti Romero, com o Otamendi, que está já mais para o fim da carreira, tem o Lisandro Martinez do Manchester United também, que é um grande jogador. Existe algum zagueiro que você goste assim atualmente? Olha, então eu justamente poderia te falar de muitos, só que hoje, assistindo muito a seleção argentina, poderia te falar deles três, justamente porque dois deles eu enfrentei jogando em outra posição, jogando a Cuti Romero, enfrentei ele, saiu do Belgrano,
e eu jogava na lateral esquerda com o Huracão, e a Lisandro Martínez Frete jogando contra a Defensa e Justiça, eu jogando como um meia, entendeu? Então eu jogava nessa posição também no momento no profissional, incrivelmente, mas jogava. E quando comecei a jogar agora nessa posição do zagueiro, também falaria particularmente de Lisandro Martínez, porque até nesse sentido somos parecidos. Ele, pelo que eu vejo, é um jogador de muita raça, um jogador que está muito ligado no jogo e tentando ganhar quase todas, se não são todas, as disputas um contra um. E ele não está olhando se o cara ele é grande, se é mais alto, se é mais forte. Ele se centra e se liga em ganhar as disputas. E na hora da salida também é um jogador bastante importante, criterioso, que tenta fazer o simples e ter a bola na saída nos momentos que tem possibilidade. É impressionante mesmo, Lisandro, e até na Copa do Mundo que ele fez com a Argentina, é um jogador que realmente tem essa similaridade com você, um cara que, apesar da estatura ser menor do que os atacantes da Premier League, por exemplo, um cara que compensa muito nessa raça, na antecipação, né? Que ele faz muito bem, um cara veloz, de boa técnica, então é realmente um jogadoraço, um muito bom jogador. Ele é muito bom. Eu lembro um jogo, não sei em que competição foi, mas justamente foi no clássico contra um Manchester City. E lembro que quase que Haaland não tocou a bola, nem na área, nem fora da área, no jogo. Se não lembro mal também, acho que a Haaland também saiu do jogo. Então foi a esse nível que, que ele se liga, não só em qualquer jogo, sino um jogo top de alto nível. Então, isso fala da importância e na hora da disputa e de que eu penso um pouco assim também, não importa o tamanho ou a altitude, nós temos, se não lembro mal, temos quase a mesma estatura. Ele tem 1,79 e eu também. Y, y eso es algo muy importante a destacar porque es como una propia alimentación, ¿entendeu? Cuando todo el mundo fala que pela altura, pelo tamaño no puede ganar, es como que eso se centra un foco importante y pessoal para poder mostrar que sí se puede, ¿entendeu? Que no importa solamente el tamaño o altitud, sino a forma y a actitud que uno coloca para disputar cada bola. Perfeito, perfeito. Ah, continuando aí sobre argentinos, o Cruzeiro tem uma história muito rica em relação a ídolos argentinos. A gente pode falar do Sorin, do Romero, do Perfumo, o Romero que está no elenco atualmente, inclusive. Eu queria saber se isso é um combustível a mais para você, para virar ídolo do clube, já que vê tantos compatriotas ali se tornando peças históricas no Cruzeiro. Claro, sería un sueño, sería algo muy bonito conseguir virar ídolo aquí en un club tan grande. Mismo falando usted en ese tipo de jugadores, representando a característica argentina, representando y siendo de otro país, es algo que no se consigue fácil. Para eso precisar de mucho trabajo, de darnos o mejor, en ese caso, no mi caso. Y tentar también justamente no generar esa conexión con el torcedor, que el torcedor se sienta representado por lo que uno faz dentro del campo. Eu tento dia a dia hacer eso y tomara, o Dios quisiera que termine aconteciendo eso también. Obviamente que algo sería algo importante para llegar a ese momento sería conseguir algún título, ¿no? Con la camisa para llegar a ese título de ídolo, más por enquanto tentar darme un mejor, seguir trabajando, hoy estamos en ese camino, gracias a Dios se formó un grupo y un elenco importante y hoy está dando mucha lucha y briga en cada juego, está consiguiendo estar na cima da tabela, conseguiu a classificação na parte da Copa do Brasil, então tem um foco importante e a ideia é justamente tentar conseguir o máximo em cada competição. Perfeito. Agora falando um pouco sobre o momento do Cruzeiro, que você citou agora, do time estar embalado, muito bem dentro de casa, fora de casa. É, desde a sua chegada ao Cruzeiro, você considera esse momento atual o seu melhor, tecnicamente falando? Sí, sí, considero que sí. Sí, eu senti que en algunos jogos do ano passado
foi bem, mas era mais, não era tão seguido, não encontrei a regularidade que por aí estou conseguindo agora, né? Siento que, por exemplo, o ano passado teve jogos como lá no com Corinthians aqui, que ganhamos 3-0, o jogo lá com Botafogo, sendo líder do campeonato, ganhando 3-0, fazendo o jogo como equipe, para mim, brilhante. No Eh, clássico também contra o Atlético? no clássico contra o Atlético também me senti bem. Então, tem uns jogos aí onde também não se conseguiu resultado positivo, mas pessoalmente me senti bem, só que quando as coisas não dão resultado positivo, não adianta nada falar desse rendimento. Então, esse ano aqui, não só que consegui uma sequência importante, sino que também foi da mão de as vitórias, né? De as vitórias, de resultados. Então, seguramente e com total certeza que esse momento que estou vivendo para mim é o melhor do ano e meio que levo no Cruzeiro. Eu concordo, acho que você está fazendo assim, grandes jogos, tanto ali na parte técnica quanto na tática também, cobrindo muito espaço nas laterais, assim, está vivendo uma excelente fase. E aproveitando o gancho, no Brasileirão e na Copa do Brasil, desde que você retomou as titularidades, você vem fazendo uma dupla com o Fabrício Bruno, que anulou atacantes como o Verratti, Pedro, Hulk. E eu queria que você falasse um pouco mais como tem sido esse entrosamento com o Fabrício, que também é um baita zagueiro. Bueno, primeramente, obrigado. Eso tampoco es fácil de conseguir tan rápido como gracias a Dios conseguimos ahí con Fabricio. Yo lembro del primer show que yo tuve la posibilidad de jugar, que fue lá con Sao Paulo. Y estamos haciendo aquecimiento y yo falei para él que tentar, era momento de tentar hacer lo más simple posible, tentar gerar y ganar confianza. eh, para poder conseguir justamente y primeramente un poco de orden a defensa de manera geral e também não ter tantas possibilidades para o rival, né? Então, a partir desse jogo, além de sofrer um gol, sinto que na parte defensiva melhoramos muito, sobre todo na parte do primeiro tempo, onde defendimos bem, defendimos alto. E aí começou a sequência, né? Começamos o jogo com Bahia, fomos lá jogar com o Sport, conseguimos muitos jogos com um gol em zero, que isso, cada vez que aconteceu, quando acabava o jogo, nos dávamos tipo um abraço grande, porque era agregar mais um jogo, e sendo brasileirão não é fácil, justamente por lo que você está falando. A parte ofensiva dos equipes são importantes. Você é melhor que eu conhece, né? Justamente falando de Hulk, de Pedro, de Vechetti, caras que se você deixa livre um momento, eles não perdem oportunidade de fazer o gol. Então, foi justamente isso também uma motivação também especial, de tentar anular nesse momento a cada jogador, seja importante para seu time, ou seja na parte ofensiva. Gracias a Dios, na maioria está dando certo. E também, como falei, foi uma conexão muito rápida, entender a ele, como ele jogava, tentar me amoldar a ele e ele a mim. Então, acho que se está conseguindo uma boa relação dentro do campo como fora e isso facilita as coisas. Mas também não quero deixar fora também os outros zagueiros, como Jojo e Gamarra, sobretudo por aí nesse último tempo, Jonathan também está tendo sequência e se nota, por exemplo, no jogo com Palmeiras, onde eles dois Grande jogo. se levam bem também na saga, e isso também é importante para o grupo, né? Porque isso dá a certeza e a confiança de que se não está um, joga outro, e aqui o importante é que o time, no momento do jogo, esteja bem, e além dos nomes, que o resultado tente ser o mesmo. Perfeito. O Jonathan fez um grande jogo contra o Palmeiras, realmente é muito bom ver o elenco tão na ponta dos cascos, né, com o técnico e quem ganha com isso é o clube. Agora, sobre o elenco do Cruzeiro, a gente percebe que é um elenco muito extrovertido e muito unido, né, muito fechado. Eu queria que você falasse, na sua opinião, quem é o cara mais resenha, o cara mais engraçado ali do elenco. Temos vários, mas para mim, o cara que sempre está com alegria, que sempre está, quando tem um tempo de resenha ou de brincar, é o William. Ele transmite muita alegria, muita energia.
um cara companheiro demais, então eu vejo que ele é muito importante nesse sentido e também tem momentos onde o Bolasie, além de não ter o idioma seja mais difícil para ele, também tenta transmitir alegria e sempre está de boa. Isso é muito importante. Desde a sua chegada no Cruzeiro, você passou por técnicos como o Larcamon, que foi quem sou o primeiro técnico aqui, o Seabra, o Diniz e agora o Jardim. Com dois deles, com o Seabra e com o Jardim, até com o Diniz também, você conseguiu desempenhar melhor, ter uma sequência maior. Na sua visão, quais são as principais diferenças no trabalho dos técnicos que você teve sequência aqui, que te ajudaram a encontrar um bom futebol? Cara, eu acho que com Seabra foi uma situação em la que, para mim, quando eu cheguei, a saga estava passando um grande momento. Tanto Seivaldo como o João Marcelo. Y a diferencia que yo siento es que yo soy una persona que sabe entender cuando no es momento, entender cuando un compañero está jugando bien. Y yo entendí claramente que en la primera parte de la temporada, cuando yo llegué, los caras estaban tope. Entonces, mi única posibilidad era trabajar y treinar bien para cuando ter posibilidad también entregar un mismo o mejor nivel para no sentir a diferencia entre un jugador u otro, como estoy hablando de ahora con el caso de Jonathan, mío y el Fabricio también. Entonces llegó un momento donde también por ahí las cosas comenzaron un poco a se dificultar. Aí Fernando conseguiu acreditar no meu, na minha possibilidade, então também teve a sorte de responder bem. E acho que essa foi uma característica, né? Para ele tampouco não era tão fácil confiar na minha pessoa, no meu jogo, porque eu era desconhecido até aí, ele estava passando num momento também de ter começado a chegar pouco e, e graças a Deus deu certo, sobretudo na última parte cuando él le comenzó a dar más secuencia, falando antes de la situación de comenzar con derrota, con empate y demás, hubo una parte donde comenzó a dar cierto y inclusive na Copa Sul-Americana, até o jogo do Libertad ganhando 2-0 lá no Paraguai. Depois chegou o Fernando com outro jeito de jogar, com outra forma. Eu lembro que ele falava muito que uma das coisas que ele gostou, além da saída e de eu tentar sempre jogar, é que na hora dos jogos, quando ele me deu a possibilidade, eu tinha uma alta efetividade no passe, na posse, na criação. Então, isso também na hora da forma que ele queria jogar era importante. Y también, obviamente, né, os outros pontos também tinha que estar firme e forte, mas era uma característica importante para ele ter a segurança da bola, gerar possibilidades, ser construtor na saída de bola. Então, eh, foram jogos também bons, por exemplo, lembrando agora, temos jogos onde um, por exemplo, não ganhou, e se você lembra, por exemplo, o jogo com o Fluminense lá no Rio, eu acho que jogamos muito bem, Muito. mas também erramos Perdemos muito. muitos gols. Isso. Então, isso é o que também, infelizmente, não deu certo com o Fernando, né? Que entregamos o máximo, conseguimos em muitos jogos fazer o que ele queria, mas infelizmente não fazíamos gol, não tínhamos a efetividade que hoje temos. Lembrando também com o Grêmio, depois da final da Sul-Americana, chegando aqui, o primeiro tempo, tivemos quase 4 ou 5 jogadas claras para fazer gol, acabamos empatando o jogo. Então, para mí lo más importante fue eso, de Fernando. Y llegando ao Jardim también, o mismo, ele fue simple, fue directo, entregó a posibilidad para mí, falou, como todos vieron la entrevista de él, vio cómo fui mejorando no tiempo, y también siento que él confió desde mi trabajo de no desistir, de tentar conseguir y mostrar que yo podía. Y gracias a Dios, como estamos hablando antes en alguna de las suas preguntas, eso, ¿no? Conseguimos ter
uma boa parte na parte defensiva, não só os quatro de atrás e o goleiro, sino o time em geral. Se você olha, nosso time agora é aguerrido, é trabalhador, não deixa disputa perdida, se perde uma bola, vai, recupera, então ese es como nossa bandeira, entendeu? Como nosso punto principal. E a verdade é que está dando certo e é importante também, tanto para cada jogador, ter essa confiança do treinador e saber que tem que ingressar e jogar e fazer sua parte, que o demais vá dando certo, porque os companheiros também fazem o mesmo. Perfeito, perfeito. Você saiu da Argentina atuando pelo Argentino Júnior, e um ponto que eu queria tocar com você é que você foi lateral esquerdo boa parte da carreira. Você fez ali como você bem disse, a transição, os suplentes da Argentina como lateral esquerdo. Eu queria saber como foi essa transição com o Gabriel Milito, né, que te trouxe ali para ser um terceiro zagueiro no Argentinos, e se isso ajudou a elevar seu jogo, assim, em cobertura, em inteligência tática, em nível de atenção maior, em duelo aéreo. Claramente, cada entrevista que eu falo é que eu estou jogando nesse sentido, aprendendo dia a dia e sabendo de essa posição é por ele, e graças a ele, porque o mais importante que ele fez comigo foi dar-me a confiança para jogar aí. Chegou um dia que nós tínhamos que jogar contra o Racing, justamente. Y estábamos sin zaguero. Teníamos zaguero machucado, zaguero con tres cartão, teníamos zaguero expulso. Quase que não tínhamos defensor. Então ele pensou na minha possibilidade, me falou o mesmo dia do treino. E aunque não pareça, é distinto, porque o lateral é defensor, mas tem muito ataque também, participa muito mais na frente, chega até a área rival, faz cruzamento, pode chegar a chutar o gol. E o zagueiro é outra coisa, é manter o equilíbrio, é ordenar a defesa, é jogar alto, é olhar todo o campo. Então, senti esse jogo muito nervosismo, mas com os minutos comecei a me liberar, a tentar fazer na saída o mesmo que fazia como defensor, só que com mais participação. E nada, eu consegui assim, graças a ele, fazendo uma linha de três, tipo com um zagueiro no meio e dois stopper, falamos na Argentina, direito e esquerdo. Consegui melhorar muito com a sequência do jogo, participar muito, sobretudo na saída, na construção do jogo, e isso foi o que me fez ter a possibilidade de ser olhado pelo Cruzeiro também, né? Isso. Ainda falando sobre a Argentina, na época que você estava lá, na década retrasada, ali, principalmente nos anos 2000, ali, anos 90, os clubes brasileiros confrontavam muito os argentinos e eram embates históricos. E os argentinos ganhavam a maioria das vezes. O Boca foi uma grande pedra no sapato do futebol brasileiro. E eu queria saber de você quais clubes brasileiros eram mais respeitados, mais visados na Argentina nesse período. É difícil deixar as equipes fora, porque tem tantos confrontos importantes que é difícil deixar fora. Te posso nombrar seis ou sete tranquilamente, entendeu? Posso nombrar-te mesmo Cruzeiro, que teve muitas brigas com River, tenho Boca Santos, tem Flamengo River, tem Palmeiras Boca, tem até o Fluminense nesse último tempo, mas lembrando esses aninhos, mas nem falar de Corinthians. Então, são esses cinco ou seis equipes que ao longo de los años, inclusive nos 2000, participaram, ganharam e lutaram justamente com times argentinos. Então, são esses cinco ou seis que nesse momento eram difícil y era quase o clássico, entendeu? Jogar contra a equipe brasileiro e estando do outro lado, seja Boca, seja River, seja Independente, o São Lourenço, os cinco grandes que também lá na Argentina tem. Então, eu acho que tem, sobretudo nesse tempo, inclusive mais agora também, tem um respeito importante dos times da Argentina para com os de Brasil. Eu acho que é um respeito mútuo, né? De saber que tanto a Argentina como o Brasil, cada um de cada lado, sabe que tem que entregar seu melhor, porque também
além de ser um clássico ou uma briga entre equipes de cada país, também que vira um Brasil-Argentina, entendeu? O jogador argentino se coloca nessa posição, eu vou defender meu país, porque eu vou jogar contra o Brasil. Pelo menos, esa fue mi experiencia cuando nos, en el año 2023, jugamos una fase de grupo y tocó Corinthians, compartilhar con Corinthians. Entonces eran, imagina, nosotros somos Argentinos Junior, era un equipo importante, ganó una Copa Libertadores, mas Corinthians era o favorito. Então ia jogar lá, uno chega lá no estádio deles, vê todo o nível, a diferença que tem justamente contra o Argentino Júnior, estádio muito mais grande, alto torcedor, todo que tem alrededor. E conseguimos ganhar 1-0. Então, esse dia foi uma festa, entendeu? Mas não só por ganhar, porque por o que estou falando. Uno se coloca como que está no seu país e vai defender sua bandeira. E é contra, nesse caso, o brasileiro. Então, é um lindo clássico que todos sabemos que está faz muito tempo e que sempre é bom de ver e assistir tipo de jogos assim. Perfeito. Inclusive, nos últimos anos, desde 2019, os brasileiros vêm aumentando essa vantagem sobre os argentinos, né? Com o Flamengo campeão, o Palmeiras bicampeão, o Fluminense. Eu queria saber se foi um atrativo maior também você escolheu o Cruzeiro por ver esse crescimento constante no futebol brasileiro nos últimos anos. Como não saiu na pergunta? Vamos de novo. Eu queria saber de você se esse crescimento dos clubes brasileiros nas competições continentais, eliminando argentinos, foi um atrativo também para você vir para o Cruzeiro em 2024. Não, a verdade que não. A verdade que o atrativo que eu vi do Brasil, de querer jogar no Brasil, foi como nessa entrevista que eu vi falando que Cruzeiro poderia ser minha Europa, né? Por uma questão de que eu não tenho a cidadania europeia, não tenho um familiar europeu. É difícil, a minha idade, chegar a jogar lá na Europa, entendeu? É possível, mas é difícil. Então, sabia que poderia ter a possibilidade de chegar ao Brasil e sabia que o Campeonato Brasileiro é difícil, que tem muitos jogadores que vêm aqui da Europa mesmo, direto, sem escala, sem conexão, é direto aqui, e sabia que poderia ser algo para mim como se fosse minha Europa. Então, o que mais foi o atrativo foi esse, saber que ia enfrentar equipes más difíciles, con más nombres, con más jugadores, con más experiencia. Como usted sabe, en ese momento, inclusive un poco ainda agora, a economia argentina estava muito difícil, então se dificultava a possibilidade de trazer jogadores de nome. Então, essa foi a parte competitiva, foi o que mais me chamou a atenção para poder eu chegar ao Brasil e justamente poder saber se eu estava para competir nesse tipo de nível, no alto nível, né, que eu sinto que o Brasil tem. Então, essa foi a parte mais atrativa que eu senti para poder chegar ao Brasil e experimentar sobre todo essa parte. Entendi. No Brasileirão, a gente tem alguns gramados sintéticos, né? O do Botafogo, do Palmeiras, o do Atlético Mineiro também é sintético. E o Cruzeiro colocou um campo sintético na toca recentemente. Queria saber se isso ajuda quando vocês vão enfrentar um clube que usa esse tipo de gramado, se a adaptação é melhor, funciona melhor. Mano, a verdade é que eu sou fã do gramado normal, entendeu? Do gramado comum. Eu saí jogando nos times do bairro com terra. Não tinha gramado, mas é terra. Então, não é que não gosto ou que tenho algo em contra, sou respeitoso de cada clube e fazer o que quiser com seu campo, mas eu gosto particularmente do campo comum. Então, dentro de todo, e graças a Deus, por enquanto, a maioria das equipes tem o gramado comum, mas também entendo que por aí algumas equipes também têm essa escolha também porque al ter muitos jogos durante na temporada se dificulta manter o nível do campo. Então, colocando uma grama sintética também ajuda a manter
en teoría un nivel bom de un campo, se facilita y por ahí también entiendo esa parte como club, como investimento para manter melhor nível de jogo e demais, mas eu sou do time da grama comum. Não, concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, a grama sintética pode ser um pouco até apelativo com clubes que usam natural, porque o jogo fica bem mais rápido, né? O jogo fica bem mais acelerado, é uma grama que é imprevisível, você não consegue ali ter o controle, você pode se machucar facilmente. E, Eso, llevando a ese punto, es también algo que yo tengo mucho temor, ¿no? El humo se afirma en un chão es difícil porque, como ya sabe, tiene la posibilidad de escorregar, entonces, infelizmente, na hora de ir a marcar, a defender a un jugador rival, tem que se segurar muito tempo antes e isso, para mim, na minha opinião, dá vantagem ao cara que tem a bola, entendeu? E eu penso, nesse momento, sim, quero recuperar a bola, mas não quero machucar. Não quero escorregar e sem dar nada, querer driblar ou querer virar do lado e não conseguir me segurar e parar bem, entendeu? Então, já havia um monte de jogadas assim, de muitos jogadores que infelizmente machucaram. Então, essa parte, desde esse lado, pelo menos eu, como zagueiro, sobretudo, que tenho que correr, fechar, parar, fazer um contra um com caras que são habilidosos, dribladores, essa parte sempre, aunque não queira lembrar, sempre está aí, entendeu? Sempre está aí. perfeito. Nos últimos anos, o Cruzeiro passou por uma fase muito ruim, muito difícil. Você chegou ao clube no início de 2024, quando o clube começava ali a despontar um algo mais. No ano passado, 2023, quando você chegou, a gente quase caiu de divisão, ali ficou bem perto. E nos anos anteriores foram bem ruins na Série B. Foi a pior fase da história do clube. E eu queria saber de você como é para você e para o elenco atual viver essa nova fase do Cruzeiro, com um bom futebol, com uma equipe aguerrida e com a Toca também sendo reformada assim, estruturalmente, completamente assim. Queria saber de você como vocês enxergam isso. Mano, eu ao longo da minha carreira passei mais por essas situações que pelas situações boas, entendeu? A partir do Argentino Júnior na frente, que inclui Cruzeiro, quando eu desfrutei, quando eu sentia que vinha uma vitória tras outra, ou que tinha mais possibilidade de ganhar, de pensar em título, etc. Então, entendo de o que foi as situações nos últimos anos no Cruzeiro, a reconstrução, o rebaixamento, o problema econômico. Então, esse ano 2024, graças a Deus, foi uma primeira temporada, acho que ninguém esperava, praticamente estar na quarta posição do Campeonato Brasileiro, acabando a primeira parte, o último jogo lá com Red Bull Bragantino, no estádio do América, ganhando 2-1 e acabando quarto no Brasileirão. Acho que ninguém esperava, então foi um momento bom. Depois, a segunda parte não foi tão boa no Campeonato Brasileiro, mas conseguimos que Cruzeiro volte novamente a disputar um torneio internacional depois de tanto tempo. Então, eh, obviamente, se o resultado fosse positivo por aí, ia cobrir um pouco sobre o que não foi bom na segunda parte do Brasileirão, mas infelizmente não foi assim. E esse ano aqui se começou difícil, né? Sem classificar ao final do Mineiro, eh, perdendo muitos jogos que a priori não eram para perder. Quando começou o Brasileiro também não foi tão acessível, mas graças a Deus, depois de um momento de nos fechar, de trabalhar, de abaixar a cabeça e conseguir melhorar, chegou um momento que começou a dar certo, começou as vitórias apareceram, eh, os resultados, a forma de jogo também, porque eu acho que a forma de jogo também, acho que o torcedor está gostando também. eh, e vai toda a mão, entendeu? A reforma que está vivendo, como você fala, toca é incrível. As habitações agora são totalmente diferentes às que eu ingressei o ano passado. Tem todo o tempo fazendo obra, melhorando, ver em que coisas se pode melhorar. Então,
cuando esa parte de estructura que por ahí no, a priori no es tan importante, porque el torcedor solo quiere saber de ganar, cuando as coisas van da mal, tanto na estrutura como nas vitórias, para mí es espectacular, ¿eh? Tengo momentos, lembrando ahora, onde chegamos aos treinos e eu lembro agora um momento para que falei para o Cássio e falando, Cássio, que bom é chegar ao treino e saber que a gente ganhou, né? Como muda a energia, como um ambiente distinto, que é distinto é começar na semana ou preparar o próximo jogo com uma vitória, entendeu? Ou quando não se ganhou, quando nós entregamos o máximo e por aí conseguimos um empate, um ponto, mas saber que entregamos o máximo, já dá outro sabor, entendeu? Então tem que desfrutar esses momentos. Eu falava muito lá na Argentina que tem que desfrutar esse tipo de momentos, tanto o elenco, o clube e o torcedor, porque não são tantos os momentos bons. Geralmente sempre são os momentos difíceis. Então, infelizmente, em algum momento se vai cortar isso aqui. Desejo que seja em 10 aninhos mais, em 15, em 20, mas infelizmente vai passar. Então, tem que desfrutar o torcedor esse momento que o Cruzeiro está vivendo, saber desde onde está voltando e tentar todos juntos seguir brigando para que o Cruzeiro tenha, como está sendo agora, tenha cada vez melhor possibilidade, melhores presentes e tentar conseguir como con un título na possibilidade no corto prazo, dentro do possível. Então, para finalizar sobre o momento do clube, agora vai um relato mais pessoal mesmo de um torcedor. Eu nasci em 2003, o ano mais vitorioso da história do Cruzeiro, com a Tríplice Coroa. Comecei a acompanhar em 2013, a gente foi campeão brasileiro, e eu confesso que este momento agora é o melhor momento em que eu torço para o Cruzeiro, de acompanhar os jogos desde 2013 e 2014, que o clube foi bicampeão brasileiro. Tem sido muito gostoso assistir o Cruzeiro jogar, um time muito aguerrido, muito que joga futebol gostoso de assistir, um futebol ofensivo, atento. Então, para nós, torcedores, isso é uma coisa muito importante e realmente concordo com o que você falou. Tem que se valorizar isso, porque não é fácil você ganhar do Flamengo em casa, do Palmeiras, clubes que dominaram tudo aí nos últimos anos. Então, é um momento espetacular do Cruzeiro. E eu queria saber de você, sim, a gente vai ter uma parada aí, falta só mais um jogo, que é contra a Vitória, para encerrar para o Mundial. Qual é a chave para manter essa pegada depois do Mundial, quando vocês terão um mês ali de 2 semanas de férias, 2 semanas treinando? Qual é a chave para manter essa pegada? Mano, a verdade é que eu, se supiesse, se soubesse qual é a chave, seria tudo mais fácil e, e estaria tranquilo porque saberia o que temos que fazer. Eu acho que o mais importante agora, todo mundo pode falar que para o Cruzeiro agora o pior seria que é o que está acontecendo, que é ter esta parada aqui. Mas eu acho que vai ser também bom porque o torcedor que está do lado entende isso, o jornalista pode ver isso, mas para o jogador também é um bom ter um descanso, entendeu? Eu te posso dar total segurança e certeza que aqui passamos mais tempo na toca que a nossa casa. Então, é bom também sentir, cara, eu fiz a primeira parte, chegamos ao último jogo com a possibilidade de chegar no mais alto da tabela. E se um pensa como começou o aninho, ninguém acho pensava isso. Ni, pelo menos falando de como Concordo. começou o Mineiro. Então, para o jogador também é importante o descanso, para o jogador também é importante tirar o foco um pouco, pensar nos filhos, na família, em todo esse momento que no dia a dia é difícil de passar. Porque, não sei, vou te falar um momento. A gente foi lá, jogou na Equador, voltou, treinou, treinou outro dia e voltou a viajar. Entendeu? E chegou e descansou e voltou a jogar, se não lembro mal, foi com Sport, se Esporte não lembro Recife. mal. Foi Isso, lá, com 35 graus, foi a jogar nas 4 da tarde, nas 4. E depois sim, chegou, voltou e ao outro dia jogou com Palestino, se não lembro mal. isso. Então, essas coisas por aí não se notam, não se veem.
Então, contestando a tua pergunta, acho que vai ser bom dar um descanso para nós, para a diretoria, para o treinador, para todo mundo. E a vantagem que eu vejo para voltar depois das férias é que nós já temos a ideia do treinador, o grupo está formado, seguramente vai chegar algum reforço, mas já vai ser mais acessível, mais fácil sumar a esses jogadores e que eles ingressem rápido na ideia, no esquema. Então, eu vejo um ponto forte assim, que já temos a ideia, que vamos a ter também tempo para seguir melhorando, para seguir jogando, mas para mim vai ser muito bom dar essa descansada tanto na parte de física como na parte, sobretudo, mental. Concordo plenamente com você sobre isso, porque acredito eu que hoje no futebol a saúde mental é uma coisa tão importante quanto a técnica. Então, você ter um mês de descanso ali, sem jogos, é fundamental para acabar a temporada bem, para dar um fôlego maior também na temporada. E clubes como Flamengo e Palmeiras não vão ter isso, e Fluminense também, Botafogo, eles vão continuar jogando e com um nível de competitividade ainda maior, que é o Mundial. Então, realmente eu acho que é uma chance do Cruzeiro se diferenciar do restante para voltar ainda melhor no restante da temporada. Exatamente. É, Então, vai ser bom. Deus quiser que voltemos da mesma forma, ou melhor ainda. Pessoalmente, vou pensar primeiro nesse jogo que falta aqui com Vitória, conseguir Deus quiser, mais uma vitória e acabar essa primeira parte no mais alto da tabela e poder voltar para a Argentina para desfrutar da família, dos amigos e carregar toda a energia para depois ir com todo na última parte do aninho. então, chegando na reta final aqui da gravação, eu queria te perguntar sobre a torcida do Cruzeiro. O que você acha ali? A gente tem o Mineirão lotado quase todos os jogos, né? É uma regularidade muito grande. A torcida ali está sempre marcando presença. E você parece se identificar muito bem com isso. A gente vê sempre vibrando muito com a torcida, dá aquele combustível extra dentro de campo. Sí, obviamente que uno tem em conta sempre ao torcedor porque ele também tem um papel importante na hora de competir contra esse tipo de jogos, né? Fazer sentir ao rival que está na casa errada, que está na casa que não é dele, então cantando o tempo todo, abaiando quando tem que abaiar a propósito para ele sentir o rigor, né? Sentir o rigor de que aqui é nossa casa e isso é muito importante. Pessoalmente, o outro dia contra o Palmeiras, assisti o jogo de fora e quando uno está jogando dentro do campo não está pensando muito na parte de fora, então é difícil ter um tempo para dar atenção nesse sentido, mas o outro dia desfrutei muito da festa que se deu lá no Mineirão. Foi uma festa tanto do torcedor como dos companheiros que ingressaram ao campo, ganhando 6 minutos 2-0, o Palmeiras, que vinha de ganhar todos os jogos de fora de casa. Então foi parecido ao que eu senti lá também com o Flamengo, entendeu? Foi uma festa que isso tem como protagonista sim aos jogadores que ingressam no campo, mas também ao torcedor da parte da fora apoiando e acompanhando para tanto o torcedor como o jogador, quando van da mão, quando estão juntos, já se forma um equipo importante, então tem que agradecer também porque estão acompanhando muito e isso faz a diferença também. Sim, concordo totalmente. Desde que você chegou ao Cruzeiro, para você, qual foi o jogo que mais te marcou, mais importante, assim, da sua trajetória até aqui? Eh, tem muito, né? Mas tenho que colocar o mais importante e chamativo que foi. Depende como cada um olha. Depende como cada um olha. Por exemplo, para mim foi um golpe na minha cabeça, a final, que joguei lá contra o rival, contra o Mineiro, porque fez situações e jogadas que fazia normalmente na Argentina e davam certo. E aí entendi que não é o mesmo. Não fez um jogo bom, todo o contrário. E a partir daí entendi que tinha que cambiar, que mudar algumas coisas.
Depois da parte positiva, tenho que colocar esse jogo último contra o Flamengo para mim, onde enfrentamos quase uma seleção. E acho que se uno olha em todos os duelos, um contra um, eh, inclusive até Rossi contra o Cássio, porque Cássio também defendeu muitas Sim, jogadas. Só esse posso dar como ganhador ao Rossi, porque se não fosse por ele, a gente conseguia fazer mais gol. Acho que golearia. fuimos totalmente superadores en un contra un. Y eso fue lo que para mí consiguió esa victoria. Merecíamos esa victoria, merecíamos ese penalti, esa posibilidad última de ganar así. Entonces, para mí importante fue así ese. Tem muito, mas voy a colocar acima ese juego aquí, que siento que fue tipo consagrante para mí, ¿entendeu? Como para decir, aquí estoy. Y eso fue importante para mí. Enfrentar um atacante de seleção brasileira como o Pedro é muito difícil e ele mal pegou na bola no jogo. Então, assim, o Cruzeiro foi muito superior mesmo. Muito obrigado. También, uno también cuando, por ejemplo, vi que cuando vi o cartel que él saía, que fue trocado del jugador, ahí también uno siente que cuando eso también acontece porque algo dio cierto. Entonces, eh, nada, fue un momento tope, así que gracias a Dios dio certos, ven dando certo con toda a parte ofensiva dos rivales, y Dios quisiera que ese último juego también sea así, jogue quien jogue, para como falaba, para conseguir parar esa primera parte no más alto da tabela y disfrutar, y todo Cruzeiro disfrutar de ese momento aquí. Perfeito. A última pergunta para encerrar, eu queria saber qual o seu maior sonho vestindo a camisa do Cruzeiro. Claramente sería levantar uma taça, seria conseguir um título. Se pudesse escolher, escolheria a Copa do Brasil, né? Porque sei a importância que ela tem para com o clube. Mas dia a dia tenho títulos importantes como companheiro para que ficam aí dentro do vestiário. Mas falando de o esportivo, seria top e bom conseguir um título. Seja qual seja, não tenho problema, mas se tenho possibilidade de escolher, seria obviamente a Copa do Brasil, porque isso também colocaria jogadores como os dois Lucas também se tornariam em um patamar mais alto como ídolos, então eu me sentiria muito feliz deles se tornar mais ídolos ainda, mais ganhadores, mais títulos. Então, não só seria pessoal a vitória ou a comemoração, sino que também seria do grupo. Também seria bom. Perfeito. Para encerrar, eu queria te pedir um favor extra. Assim, eu sou de uma cidade muito pequena aqui em Minas. A minha cidade tem 7.000 habitantes e até fazendo um paralelo um pouco com a sua trajetória, é um povo de muita força que sonha muito alto também e que precisa abrir mão de muita coisa para viver esse sonho. Eu queria que você mandasse um alô. A cidade chama Machacalizes. Queria que você mandasse um alô, um recado para cá, e tem muito cruzeirense também, a maioria é cruzeirense e eles ficaram muito felizes com isso. Não, só mandar um recado aí para Magajás, Machacalizes. Machacalis, mandar um recado para Machacalis, né? Eu mesmo, é parecido a que eu penso como jogador, não importa a quantidade, o tamanho, importa o coração que os cidadãos têm aí de querer mudar todo justamente isso, que não importa que seja pequena cidade, de querer mudar e querer conseguir um futuro. Então, para isso tem que trabalhar, tem que se sentir orgulho de onde um é, da cidade que é, e só de partir para cima, que as coisas se conseguem não desistindo, como eu sempre falo, e que sejam 7.000 ou 7 milhões, não faz diferença se um dentro do coração vai lutar até eu conseguir o que quer. Perfeito. Lucas, eu queria te agradecer de coração pelo papo, foi muito especial, passou até rápido. Assim, um dia marcante para a página, vai ficar marcado para a história, tenho certeza. Agradecer os outros dois administradores também que não estão aqui, o Pablo e o João, que sem eles eu não teria conseguido. E, cara, muito obrigado mesmo, de coração. Foi excelente ter você aqui.
Bom, muito obrigado também pelo espaço, pela conversa. Foi mais, não foi uma entrevista, sino mais foi uma conversação e isso também é top. Assim que obrigado. Espero que tenha saído bem e um abraço grande, viu? Para vocês e para os Obrigado, outros administradores. obrigado, muito obrigado. Tchau, Lucas. Valeu. Tchau, tchau.